Olá a todos, eu sou Caleb Elias de Carvalho Barbosa e este é o canal Reforma e Teologia, onde abordamos temas teológicos a partir de uma cosmovisão reformada. Neste vídeo, vamos tratar de um tema que tem gerado muitas especulações nos últimos anos e até décadas. Quem é o anticristo? Diante das crises políticas, guerras e avanços tecnológicos, não faltam teorias conspiratórias na internet apontando figuras como Donald Trump, Jared Kushner e Elon Musk como o suposto anticristo. Mas será que essa ideia faz sentido biblicamente? A resposta curta é não. O anticristo escatológico já veio ou se manifestou no século I e foi identificado como Nero, o imperador romano que perseguiu os cristãos. Isso significa que qualquer especulação sobre um futuro anticristo governando o mundo moderno simplesmente não se sustenta biblicamente. Mas então, de onde vêm essas interpretações populares? Por que tantos cristãos acreditam que o anticristo ainda vai surgir? E por que essas figuras contemporâneas são frequentemente associadas a essa profecia? Vamos analisar tudo isso à luz da Escritura e da história. Fique comigo até o final e não esqueça de curtir, comentar e compartilhar este vídeo para que mais pessoas conheçam uma escatologia bíblica e fundamentada. De onde vêm essas interpretações populares sobre o anticristo? A crença em um anticristo futuro que dominará a Terra em uma nova ordem mundial está fortemente enraizada na escatologia futurista, particularmente dentro do pré-milenismo dispensacionalista. É o dispensacionalismo. Essa visão ganhou grande popularidade a partir do século XIX, com John Nelson Darby, e foi amplamente difundida nos Estados Unidos através da Bíblia de Estudo Scofield, e de obras como a série Deixados para Trás. O dispensacionalismo ensina que haverá um período de 7 anos chamado Grande Tribulação, no qual um governante mundial surgirá, enganará as nações e estabelecerá um governo anticristão ou contra Deus. Esse líder maligno é identificado como o anticristo, e essa ideia se tornou um componente central da escatologia de muitas igrejas evangélicas, especialmente nos Estados Unidos. O problema dessa interpretação é que ela não tem base sólida na Bíblia, nem na história da igreja primitiva e nem na exegese cuidadosa das Escrituras. Os reformadores, por exemplo, não viam o anticristo como um líder mundial do fim dos tempos, mas como um sistema anticristão, geralmente identificando o papado como a manifestação do anticristo. Já a interpretação preterista parcial, que seguimos aqui no canal, identifica o anticristo escatológico como Nero, dentro do contexto da perseguição aos cristãos do século I. Por que tantos cristãos acreditam que o anticristo ainda vai surgir? Existem algumas razões principais. Primeiro, influência cultural e midiática. Hollywood, livros de ficção cristã e pregações sensacionalistas reforçaram a ideia de um anticristo mundial e futuro. Filmes e séries mostram um governo único e uma figura carismática enganando as massas, fortalecendo essa crença
no imaginário popular. Segundo, falta de conhecimento histórico e hermenêutico. Muitos cristãos não estudam o contexto bíblico e histórico das profecias e acabam interpretando as escrituras de maneira superficial, sem considerar a audiência original e os eventos do século I. Terceiro, sensacionalismo teológico. Pregadores futuristas frequentemente associam eventos contemporâneos a supostas profecias, como guerras, pandemias e crises econômicas, levando muitos a acreditar que estão vivendo nos últimos dias. Quarto, a ideia de um grande vilão facilita a narrativa. A crença em um futuro anticristo, que surgirá como um líder maligno mundial, dá uma explicação simplificada para os problemas do mundo e gera um senso de urgência para certos grupos religiosos. Bem, por que figuras como Donald Trump, Jared Kushner e Elon Musk são associadas ao anticristo? As pessoas procuram padrões e associações entre figuras poderosas e os elementos das concepções escatológicas futuristas. Algumas razões específicas para essas associações são Donald Trump, como presidente dos Estados Unidos da América e uma figura polarizadora. Trump foi associado ao anticristo por alguns do meio cristão e teoristas da conspiração. Alguns apontam suas conexões com Israel e decisões políticas como indícios de que ele teria um papel profético. Um youtuber, que vive falando ou conjecturando sobre Donald Trump, sobre se Donald Trump seria o anticristo, é aquele tal lá do Daniel Lopes, Bem, Jared Kushner, também é uma figura alvo desses teoristas da conspiração. Como genro de Trump e influente nas relações com Israel, especialmente no acordo de paz no Oriente Médio, Kushner é frequentemente mencionado por dispensacionalistas futuristas como um possível candidato ao anticristo. Elon Musk, como um bilionário da tecnologia que trabalha com inteligência artificial, controle neural, Neuralink e inovação espacial, Musk é visto por alguns como um precursor do anticristo, ou o próprio anticristo. Alguém que estaria preparando o caminho para um sistema internacional de controle. Essas associações são baseadas mais em especulações do que em evidências bíblicas. O verdadeiro anticristo escatológico, como veremos mais à frente, já veio e foi identificado na própria Bíblia como Nero. Enquanto o futurismo busca um anticristo mundial em nossa era moderna, a perspectiva bíblica ensina que o anticristo escatológico, o iníquo ou filho da perdição, já surgiu ou se manifestou no século I, e essa figura é historicamente identificada como o imperador romano Nero. A visão preterista se fundamenta em 3 princípios básicos, fundamentais. Primeiro, as indicações temporais da profecia. Segundo, a aplicação histórica dentro do contexto do século I. Terceiro, a identificação de Nero com a besta de Apocalipse. Vejamos cada um desses pontos. Primeiro, o cumprimento profético dentro da mesma geração. Jesus, ao falar sobre os sinais da destruição de Jerusalém e a grande tribulação, declara em Mateus 24:34: Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Pois bem, o termo geração, em grego genea, no Novo Testamento, geralmente
se refere a um período de aproximadamente 40 anos e sempre se aplica à geração contemporânea do próprio Jesus. Como o discurso profético de Mateus 24 foi proferido por Cristo por volta dos anos 30 depois de Cristo, isso significa que a profecia deveria se cumprir até 70 depois de Cristo, quando Jerusalém foi destruída pelo exército romano. Isso exclui qualquer ideia de um anticristo surgindo séculos ou milênios depois. O anticristo precisava estar dentro da geração dos primeiros cristãos. Segundo, as indicações temporais em Apocalipse. O livro de Apocalipse, escrito para as 7 igrejas da Ásia Menor no século I, começa e termina com declarações enfáticas de iminência. Apocalipse 1:1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Apocalipse 1:3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas nela escritas, porque o tempo está próximo. Apocalipse 22:10. Não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Essas expressões, em breve, em grego, entachei, e o tempo está próximo, em grego, rokairos engis, indicam um cumprimento iminente e não algo que ocorreria milhares de anos no futuro. Isso se contrasta, por exemplo, com Daniel 12:4, onde Daniel recebe a ordem de selar sua profecia, pois o cumprimento ainda era distante, enquanto João recebe a ordem oposta, não selar, porque o tempo já chegou. Ok? Deu para entender? Bem, isso confirma que a grande tribulação, a perseguição do anticristo e os eventos centrais de Apocalipse já estavam para acontecer na época de João, e não em nossa era moderna. Terceiro aspecto. Nero como anticristo e a besta de Apocalipse. Nero é a única figura plausível para ser identificada como a besta de Apocalipse, Apocalipse 13. Algumas razões incluem o número 666, 666. Apocalipse 13:18 diz que o número da besta é o número de um homem. No hebraico, quando o nome Nero César é transliterado e somado através da técnica de gematria, ele totaliza exatamente 666, ou 666. A perseguição brutal aos cristãos. Nero foi o primeiro imperador romano a lançar uma perseguição sistemática contra os cristãos. Ele os acusou pelo incêndio de Roma em 64 d.C. E sua crueldade foi tamanha que ele os jogava às feras e os queimava vivos para iluminar seus jardins. Isso se encaixa perfeitamente com as descrições de Apocalipse 13, onde a besta persegue os santos e faz guerra contra eles. Além disso, outra razão pela qual Nero é a única figura plausível para ser identificada como a besta de Apocalipse ou o anticristo escatológico é que o imperador que morreu e voltou, Apocalipse 13:3, 17:8-11, está de acordo com a perspectiva escatológica bíblica, corrobora com o preterismo. Apocalipse menciona uma besta que era e não é, e está para emergir do abismo. Apocalipse 17:8. Isso é a referência à lenda do retorno de Nero, uma crença amplamente difundida no mundo romano após sua morte, onde muitos acreditavam
que ele ressuscitaria para reassumir o trono. Com base nessas evidências, Nero foi o anticristo escatológico, e a perseguição sob seu governo foi a grande tribulação prevista por Jesus e João. Ao contrário das interpretações futuristas que aguardam um anticristo universal e um governo único mundial, a visão preterista oferece uma interpretação bíblica coerente e historicamente fundamentada. Primeiro, o anticristo não é uma figura futura com poderes políticos e econômicos que irá se levantar para governar toda a Terra, mas um personagem do século I que governou o mundo conhecido de João. Segundo, Nero foi o imperador que perseguiu os cristãos, cumprindo as profecias de Jesus e João. As profecias de Apocalipse foram escritas para os cristãos da época, e a grande maioria delas se cumpriu em sua geração. Então quinto ponto. Como a interpretação preterista transforma a visão cristã sobre o futuro? A escatologia preterista, ao identificar o anticristo com Nero e o contexto do século I, impacta profundamente a forma como os cristãos enxergam o futuro e desmonta as teorias conspiratórias modernas sobre figuras como Donald Trump, Jared Kushner e Elon Musk. O futuro não é de desespero, mas de vitória. O futurismo dispensacionalismo prega uma visão pessimista do futuro, na qual o mundo se deteriora cada vez mais até que um governo universal ou mundial, uma nova ordem mundial maligna, assuma o poder e a igreja seja retirada através do arrebatamento. Isso gera uma mentalidade de derrota e fuga. O pietismo é uma consequência dessa mentalidade de derrota e fuga. O pietismo que surgiu e tomou conta da igreja nos últimos anos, nas últimas décadas, é resultado do futurismo e da escatologia pessimista, derrotista, pregada pelos dispensacionalistas, pelos pré-milenistas. Pois bem, essa mentalidade de derrota e fuga faz com que muitos cristãos desistam de transformar a sociedade, daí o pietismo, pois eles acreditam que qualquer tentativa de progresso seria inútil, já que o mundo está destinado ao caos total. Por outro lado, a escatologia pós-milenista, preterista parcial, rompe com essa visão derrotista e resgata a esperança bíblica de que o reino de Deus está crescendo e dominando o mundo. Como diz Daniel 2,44, o reino de Deus não será destruído e consumirá todos os reinos da terra. A grande comissão não foi dada para falhar, mas para ser cumprida. Mateus 28, 18 a 20. O reino do mundo já se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para sempre. Apocalipse 11, 15. O período da chamada Grande Tribulação já ocorreu no século I e culminou na destruição e queda de Jerusalém no ano 70. E hoje vivemos em uma era na qual Cristo está reinando e expandindo seu domínio sobre as nações. 1 Coríntios 15, 25. Ver também Daniel 2. Isso muda completamente nossa atitude diante do mundo. Em vez de temer um futuro catastrófico, somos chamados a trabalhar para transformar as nações pela lei de Deus, pela ética cristã e pela pregação do Evangelho. Teorias conspiratórias nascem de uma interpretação equivocada. A crença de que o anticristo será um líder mundial do futuro leva muitos cristãos a interpretarem qualquer figura influente da atualidade
como um candidato ao papel do anticristo. Ao longo da história, inúmeras personalidades já foram apontadas como sendo essa figura. Napoleão Bonaparte, Adolf Hitler, Joseph Stalin, Henry Kissinger, Barack Obama, Bill Gates, Emmanuel Macron e agora Donald Trump, Jared Kushner e Elon Musk. O problema com essa abordagem, meus irmãos, é que sempre que essas figuras deixam o cenário mundial, os teóricos do caos precisam encontrar um novo candidato. Isso revela que a teoria não é sólida, mas baseada em especulação e medo, e não em exegese bíblica e fiel. Um youtuber, que vivia baseando-se na especulação, numa escatologia de terror, de medo, numa escatologia de pânico, sobre o anticristo, é aquele tal do Rômulo Marasquim, Ele que há algum tempo atrás, ele vivia no YouTube falando sobre nova ordem mundial, anticristo, essas teorias conspiratórias, não é? Enfim, por outro lado, o preterismo corretamente ensina que o anticristo já veio e cumpriu seu papel dentro da narrativa bíblica. Ou seja, não há razão para se preocupar com a ascensão de um líder mundial maligno no futuro. Isso liberta os cristãos da paranoia e do sensacionalismo, permitindo-lhes focar no que realmente importa, viver e expandir o reino de Deus na Terra. Outra questão que eu quero abordar aqui, que eu quero trazer para a nossa discussão, é o perigo da cultura do medo e do sensacionalismo. O futurismo e as teorias conspiratórias frequentemente geram paranoia e medo, levando os cristãos a se tornarem obsessivos com sinais e eventos políticos. Isso se reflete em um cristianismo marcado por especulação incessante, tornando as escrituras reféns das manchetes do dia. Além disso, o mercado do medo vende livros, documentários e pregações alarmistas geram milhões de dólares ao explorar a ansiedade dos crentes sobre o futuro. Desde Hal Lindsey, com A Agonia do Planeta Terra, até os best-sellers da série Deixá-los para Trás, a escatologia do medo se tornou um grande negócio. Também se inclui o filme Megiddo, Código Ômega 2, com os atores Michael York, que interpreta o anticristo, e Michael Biehn, que interpreta no filme Megiddo o presidente dos Estados Unidos, o presidente americano que eles colocam como o herói, o protagonista do filme. Quem já assistiu o filme Megiddo vai entender o que eu estou falando, Bem, o preterismo desmantela essa cultura do medo, ao reafirmar que Cristo já venceu e está reinando agora. O foco da igreja não deve ser ficar esperando o pior, mas trabalhar ativamente para a restauração de todas as coisas em Cristo. Atos 3:21. Diante de tudo o que foi exposto, podemos afirmar com segurança: o anticristo escatológico não é e nem pode ser Donald Trump, Jared Kushner, Elon Musk ou qualquer outro líder contemporâneo. O anticristo já veio e foi identificado historicamente como Nero, o imperador romano do século I. As profecias de Mateus 24 e Apocalipse foram cumpridas dentro da geração dos apóstolos. O reino de Deus está crescendo e o futuro não é de derrota, mas de vitória. Portanto, não devemos nos deixar levar pelo medo e pelo sensacionalismo, mas nos firmarmos na verdade bíblica e no chamado de Cristo para discipular as nações e expandir seu reino sobre a terra.
A chave para compreender a identidade do anticristo e seu destino final está na interpretação correta de 2 Tessalonicenses 2 e Apocalipse 19. Muitos futuristas enxergam a passagem de 2 Tessalonicenses 2 como a profecia sobre um líder mundial maligno que surgirá no fim dos tempos. No entanto, na perspectiva escatológica bíblica, esses textos descrevem eventos do século I, culminando na destruição de Jerusalém em 70 d.C. Quem é o homem da iniquidade ou o homem do pecado? Em 2 Tessalonicenses 2, 3-4, Paulo alerta sobre um personagem maligno que se levantaria contra Deus. Eu até vou ler o texto aqui para vocês. Ninguém, de modo algum, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. 2 Tessalonicenses 2, 3-4. Os futuristas afirmam que esse homem da iniquidade será um governante mundial futuro. No entanto, esse personagem foi Nero César. Por que Nero? Primeiro, Nero perseguiu os cristãos e se colocou como um deus vivo. Ele ordenou a construção de uma enorme estátua sua em Roma e exigiu adoração imperial. Segundo, a palavra perdição, apoleia, é usada para indicar destruição iminente, o que se encaixa com o destino de Nero, que cometeu suicídio em 68 d.C. A frase assentar-se no santuário de Deus indica a profanação do templo, que ocorreu durante a invasão romana a Jerusalém. Bem, o que é o mistério da iniquidade e quem era o obstáculo que o detinha? Paulo continua dizendo que o mistério da iniquidade já estava em ação, mas algo o impedia de se manifestar plenamente. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. 2 Tessalonicenses 2,7. Bem, então, esse obstáculo à manifestação, à vinda do anticristo escatológico, era Cláudio, o imperador anterior a Nero. Enquanto Cláudio governava, Nero ainda não podia manifestar sua perseguição contra os cristãos. Quando Cláudio morreu, em 54 d.C., Nero assumiu, e anos depois começou a grande perseguição contra os cristãos, 64 a 68 d.C. Portanto, o homem da iniquidade já existia ou era uma realidade no tempo dos Tessalonicenses e sua destruição estava próxima. Isso reforça a interpretação de que Nero era o cumprimento dessa profecia e não algum líder mundial do século XXI. A visão futurista interpreta Apocalipse 19 como a segunda vinda de Cristo para destruir um anticristo mundial e estabelecer seu governo milenar. Contudo, essa passagem representa a destruição de Jerusalém e a vitória de Cristo sobre Roma no século I. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Apocalipse 19, 11. Quem é esse cavaleiro? O cavaleiro no cavalo branco é Cristo, vindo em juízo contra Jerusalém e Roma. Essa vinda não é a parousia final,
ou manifestação física visível e gloriosa, mas um juízo temporal sobre aqueles que rejeitaram o Messias. Da sua boca sai uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Apocalipse 19:15. O que significa isso? A espada que sai da boca de Cristo simboliza a palavra de Deus em juízo contra seus inimigos. O lagar do vinho da ira remete à destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo, conforme previsto em Mateus 24. Quem é a besta destruída em Apocalipse 19? Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que, com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo, que arde com enxofre. Apocalipse 19:20. A besta representa o Império Romano, particularmente personificado em Nero. O falso profeta representa a aristocracia judaica, ou os líderes religiosos de Israel que traíram Cristo e se aliaram a Roma. O lago de fogo simboliza a condenação e destruição definitiva do sistema perseguidor romano e do judaísmo apóstata. Agora que entendemos o significado de 2 Tessalonicenses 2 e Apocalipse 19, na perspectiva preterista, fica claro que o anticristo já veio e foi derrotado no século I. Isso tem implicações diretas para a nossa compreensão dos tempos atuais. Não precisamos temer um anticristo futuro, pois a profecia referente a ele já se cumpriu no século I. As figuras modernas como Trump, Kushner e Musk não podem ser o anticristo bíblico. A verdadeira escatologia bíblica nos dá esperança e um chamado para trabalhar na expansão do reino de Deus. Portanto, ao invés de nos prender a teorias conspiratórias, temos que focar no mandato que Cristo nos deu, discipular as nações e estabelecer sua justiça no mundo. Mateus 28, 18 a 20. Se gostou do conteúdo, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal Reforma e Teologia para mais vídeos como este. Bem, pessoal, obrigado pela atenção, por ter assistido o vídeo até aqui. Então, vamos ficando por aqui. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.